Alô pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e estamos na aula 014 de Matemática preparatória para o concurso de Oficial de Justiça 2023. O tema desta aula envolve os temas 6 e 7 do edital, ou seja, média aritmética e ponderada, tema 6, e juros simples, tema 7. Na verdade, eu vou resolver uma série de exercícios propostos, que foram propostos para vocês e eu não resolvi. Foram em vídeos anteriores, então vou pedir para vocês assistirem os vídeos em que eu resolvi os exercícios e deixei esses como propostos para vocês. Muito bem, um certo capital a gente vai chamar de C. Quem é C? Na verdade, a gente não sabe, ele é em reais. Então, ele é dinheiro, reais. Muito bem. É aplicado a juros simples. Então, a gente sabe que a fórmula dos juros é J igual a CIT, capital, taxa e tempo, dividido por 100. Beleza? Ele é aplicado a uma taxa de 1% ao mês. 1% ao mês, AM. Durante quanto tempo? Ou seja, ele quer saber quem é T. Vai ser em meses. Deve ser aplicado esse capital para que ele dobre de valor. Ou seja, se você tinha um capital C, você quer que ele dobre. Então você quer que os juros seja igual ao próprio C. Para que ele dobre o montante, que é capital mais juros, se você tinha um capital de 10 mil reais, você, para ele dobrar, tem que pegar mais 10 mil reais. Então, de juros, você tem que ter este valor de juros exatamente igual a C. Então, se eu chamar o J de C, eu vou ter 2C. Porque esse J vai virar C, C mais C, 2C. E é o que ele quer, que o capital dobre. Então, no lugar desse J, toda vez que ele fala que o capital dobra, não é para você escrever J igual a 2C, é para você escrever J igual a C. Tudo bem? Neste caso, o teu capital vai dobrar se os juros forem igual ao próprio capital. Mas aqui no lugar de capital eu escrevo o capital de novo, a taxa que eu sei que é 1 e o tempo que ele quer que eu ache. Quantos meses para que o capital dobre? Tudo isso dividido por 100. 100 meses. Eu cancelo este C com este C, né? Isso aqui vira 1. Se eu passar o C para o outro lado, para o lado esquerdo, fica C dividido por C, isso dá 1. Então, 1 é quem? 1 é o valor de 1T sobre 100. Beleza? Então, vou escrever aqui que 1, que é o C dividido por C, é o próprio T, que é T vezes 1, sobre 100. Se eu passar o 100 para o lado esquerdo, eu vou ter que T é 100 vezes 1, que é o próprio 100 meses. Tranquilo esse exercício, né? O mais importante dele é que você tem que entender que toda vez que a gente fala que o capital tem que dobrar, os juros tem que ser igual ao próprio valor de C. Vamos para o exercício seguinte. Por quanto tempo deve ser aplicado um capital de R$1.000? Então, agora ele dá o valor do capital. O capital é igual a R$1.000. Muito bem. Para que resulte um juros de R$300 a uma taxa de juros I a 0,9% ao mês. Portanto, quanto tempo ele quer saber T? Obviamente, este tempo será em meses. Tranquilo esse exercício, né? É só usar a fórmula J igual a CIT sobre 100. Muito bem. E aí, o que acontece? Você sabe o valor dos juros, 300. Sabe que aqui embaixo vai ficar o 100 ainda. Quem é o capital? 1.000. Eu poderia colocar 10 à terceira, mas eu vou colocar 1.000. Vezes I. O I é 0,9. Durante quanto tempo? Um tempo T. Uma coisa importante de você saber, que são técnicas de álgebra, o 0,9 vezes 10
ele vira 9. E é importante a gente ter, em vez desse 0,9, ter 9, né? Mas aqui tem um 10, né, embutido. Então eu posso escrever no lugar deste... Eu já cancelaria aí 2 zeros com os 2 zeros de baixo, sobraria um 10. Muito bem, tem vários jeitos de se fazer isso, tá? Mas um jeito seria assim também. 300 é igual a 100 vezes 10, que é o 1000 vezes 0,9, não é isso? Eu não faria assim, eu já faria direto a conta por conta da minha prática, né? Eu já cancelaria 2 zeros daqui com 100 daqui, ficaria 10 vezes 0,9, que a gente sabe que 10 vezes 0,9 dá esse próprio 9. Multiplicar por 10 não precisa de calculadora, né? Qualquer número vezes 10 é fácil. É só andar uma casa para a direita com a vírgula, o número vira 9,0. Então, esse número aqui ele é 9,0. Então, fica 300 é igual... Então, o nosso t, finalmente, ele é... O 9 passa dividindo 300 dividido por 9. Essa conta ela é bem simples de fazer, desde que você simplifique, né? Quanto que dá 300 dividido por 3? Isso dá 100. Quanto que é 9 dividido por 3? Isso dá 3. Certo? Mais 0,3 de meses. Isso também poderia passar para dias, né? Muito bem, mas eu vou deixar assim, tá? Então, o tempo seria em torno de 33 meses. Conversão de tempo. 3,5 anos corresponde a quantos dias? Esse é fácil, né? A gente sabe que eu posso apagar ano e no lugar de ano colocar 365 dias. Então, se eu multiplicar 360 por 3,5, tem um outro jeito de fazer isso, bem rápido, né? Multiplicar por 3,5, na verdade, o 360, ele está multiplicando por 7 sobre 2, né? 7 sobre 2 é 3,5. Sabia disso? Que 7 sobre 2 é 3,5? 7 dividido por 2 é 3,5. Eu estou te ensinando técnicas de álgebra, porque você pode, no lugar do 3,5, escrever 7 sobre 2. Aí você fala, mas qual é a vantagem disso? Que aí eu não preciso fazer conta, né? Eu faço essa conta primeiro. Isso vira quanto? 180 vezes 7. Você concorda comigo que em vez de fazer esta conta, que é o que normalmente as pessoas iriam fazer, você pode fazer esta conta aqui e ir de um jeito muito mais rápido? Então, 3 anos e meio dá 1.260 dias. Então, preste bem atenção. É importante você conhecer as técnicas de álgebra que eu vou te ensinar aqui. Tá certo? Então, nós temos 15 dias é igual a quantos meses? Algumas pessoas podem falar, nossa, 15 dias é igual a quantos meses? É a metade de um mês, né? 15 dias é meio mês. A gente pode escrever assim, meio mês. 0,5 meses. Agora, se você gosta de fazer regra de 3, você escreve aquilo que você sabe, né? Dá o número de meses n ou x. A maioria das pessoas iriam multiplicar em cruz, né? Obteriam 30n é igual a 15 vezes 1. Porém, você sabe que daqui para cá você pegou a metade. Então, daqui para cá você tem que pegar a metade de 1. Então, a resposta do n é 1 sobre 2. Por quê? Porque daqui para cá era 15 sobre 30, eu peguei a metade de 1 e vai dar o n. Agora, você pode também fazer essa conta que é multiplicar a função em cruz, você vai chegar nesse resultado aqui. Você vai passar o 30 para baixo dividindo, então o n eu chego no 15 sobre 2. 15 dividido por 15 dá 1, 30 dividido por 15 dá 2. De todo jeito, eu cheguei no 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5. 3 meses e meio corresponde a quantos anos? Você fala, nossa, está ficando difícil. Eu tenho a relação entre ano e meses. Eu sei que um ano corresponde a 12 meses. Eu tenho quantos meses? 3 meses e meio. Corresponde a x anos. E vou multiplicar em cruz. 12 vezes x dá 12x. 3,5 vezes 1 dá o próprio 3,5. Portanto, o x é igual a 3,5 dividido por 12. O que eu posso fazer, por exemplo, para assumir com essa vírgula? Eu multiplico por 10 em cima e embaixo. Então, se eu multiplicar por 10, isso vira 35. E se eu multiplicar por 10, isso vira 12 vezes 10. Tá certo? Agora, eu faço a conta primeiro 35 sobre 12. Depois, o resultado, eu ando uma casa para a esquerda com a vírgula. Agora, eu sei que 35 dividido por 12, mas ainda está faltando dividir por 10.
Então, na verdade, o 2,9 vai ficar 0,29 é a resposta. Beleza? Esse aqui é um pouquinho diferente, mais trabalhoso, mas nada impede de que o concurso cobre uma coisa dessa. Quando você está fazendo um cálculo, a taxa de juros você tem que, às vezes, converter de meses para anos. Tá? Então, a taxa de juros seria 0,29, tá? E não 3,5% ao mês. Você passaria para anos, dá 0,29 anos. 3 meses e meio dá 0,29 anos. Vamos ver o outro. Dias e horas. Eu sei que um dia tem 24 horas. Eu tenho um dia e meio. Daqui para cá aumentou 50%. Portanto, eu já sei que esse resultado tem que dar 36, né? Que é esse aqui mais a metade dele. É aumentar 50%. Daqui para cá tem que aumentar 50% também. Mas eu vou fazer a multiplicação em cruz, que a maioria das pessoas, não, professor, eu gosto de fazer assim. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que é 1,5 vezes 24. Agora é importante também, em vez de você fazer 24 vezes 1,5, que você iria perder seu tempo, é importante você saber que 1,5 é 3 sobre 2. Então você faz 3 sobre 2 vezes 24. Nesse caso aqui, você faz esta conta primeiro. Isso dá 12 vezes 3, 36. Então a resposta é 36, como eu houvera falado. Tá? Aí você fala, pô, professor, eu não sei que 3 sobre 2 é 1,5. Então você faz isso. Você está dentro do campo das pessoas que vão demorar mais para fazer o exercício. Ou seja, é importante você ter esta prática para que você ganhe tempo para revisar a prova, coisas do tipo. Tá ok? Quem gosta de passar em concurso em primeiro lugar faz isso, né? Ganha tempo e depois fica curtindo, revendo a prova e trabalhando, né? Horas e segundos. Aí é meio complicado, né? Porque você teria que passar para horas, minutos e segundos, né? Mas a gente pode fazer assim. Como que a gente faz 30 segundos corresponde a quantas horas? 0,0, né? Então eu sei que é 0, alguma coisa, porque o segundo é pequenininho e hora é grandão, né? Então a gente sabe que 1 hora é igual a 60, o quê? Minutos, né? 60 vezes 1 minuto. Mas 1 minuto é 60 segundos. 1 minuto eu posso apagar e escrever com 60 segundos. 60 segundos vezes 60 dá 3.600 segundos. Então é importante você saber passar de hora para segundos, porque aí você pode passar de segundos para horas, fazendo o inverso, ou seja, uma simples regra de 3. Tá? Então, 1 hora são 60 minutos, no lugar de minutos eu apaguei e escrevi 3.600 segundos. Então eu sei que 1 hora são 3.600 segundos. Então eu vou escrever hora e segundos. 1 hora são 3.600 segundos. Eu tenho o quê? 30 segundos. Corresponde a x horas. Muito bem. Multiplicando em cruz, eu vou ter que 3.600x é igual a 30 vezes 1, que é 30. Portanto, o x vai dar 0,0 alguma coisa, como eu falei para você. É 30 dividido por 3.600. Agora não tem jeito. Eu vou cortar esse zero com esse zero aqui. E vou dividir por 3 em cima e embaixo. 3 dividido por 3 dá 1. E esse 360 dividido por 3 dá 120. Então, na verdade, é 1 dividido por 120. 15 dias corresponde a quantos meses? Meio mês. Agora, 15 dias corresponde a quantos anos? Bom, eu sei que um ano tem quantos dias? Tá? Eu vou fazer o ano comercial. Um ano tem 360 dias. Eu vou multiplicar em cruz. Fica 360 vezes x é igual a 15 vezes 1, que é o próprio 15. Portanto, x é 15 dividido por 360. Agora eu vou dividir por 3 em cima e embaixo. Obviamente, eu posso dividir por 5 em cima e embaixo, né? O 5 dividido por 5 dá 1. E o 120 dividido por 5 dá 24. A média aritmética. A média aritmética é somar os números e dividir pela quantidade de números. Então, eu vou calcular a soma dos xis aqui. Esses caras aqui são os chamados, nesta coluna, os xi. Idades, notas de alunos. Então é 10, 11, 12, 13, 14. A soma está dando 14. Então a soma do xi está dando 14. Qual é a quantidade de números que eu somei? 1, 2, 3, 4, 5.
Portanto, aqui é 5. Então, a média aritmética é 14 dividido por 5. Aí você fala, pô, professor, você falou que ia ensinar e não ensinou, né? Tem, que interessante, ainda bem que tem. A média das idades, esse exercício aqui, ele é um pouquinho mais complexo, né? Mas é interessante, porque você tem que estudar exercícios complexos também, vamos dizer assim, de nível intermediário. A média das idades de um grupo de estudantes é 20 anos. Então, a média aritmética é igual a 20. Excluindo-se 2 deles, o de 10 e o de 12, a média do novo grupo aumenta de 30%. O que é aumentar de novo de 30% para 30%? 10% é 2, né? 30% é 6, isso passa a ser 26. 30% de 20 são 6 pessoas que aumentou o grupo, tá? 10% dá 2, 30% é 2 vezes 3, que dá 6. Então, o que eu tenho aqui? O que é média aritmética? É a soma de todo mundo, das idades de todo mundo, dividido pelo número de pessoas, que eu vou chamar de N. Então, isso aqui é o mais jovem, que é 10, o outro que tem 12, e os demais aqui eu não sei. Quem é o X3, né, a idade do homem 3, quem é o X4 e etc. Até quem é o enésimo homem, a enésimo, o homenzinho mais velho, a idade do mais velhinho, certo? Que eu chamo de XN. Vou arrumar aqui, tá? Que eu chamo de XN, a enésima idade, dividido pelo número de pessoas que eu somei. Eu tenho que dividir por N. Beleza até aí? Agora, eu sei que se eu tirar, né, excluindo-se 2 deles, ou seja, eu não posso incluir mais o que tem 10 e o que tem 12, eu tenho que sair fora. Eu vou ter quem de idade? X3 mais X4 mais até a idade do último velhinho lá, XN, dividido pelo número de pessoas. Eu tinha N pessoas. Se eu tiro 2 pessoas, eu passo a ter quanto? O que é? Se eu tenho N pessoas, eu tiro 2, eu passo a ter N menos 2 pessoas. Ou seja, se eu tinha 10 pessoas e eu tiro 2, eu passo a ter 8. Né? Então, não importa quanto é esse N, certo? Se eu tirar 2, eu fico com N menos 2. Isso também é um jeito da matemática trabalhar, certo? Se X é o total de pessoas, eu tiro 2 pessoas, eu tenho X menos 2. Tudo bem? Então eu tenho agora aqui embaixo que colocar não N, mas N menos 2. Agora eu preciso de saber quem é esse carinha aqui, né? Que está aqui, ó. Então, numa equação, eu trabalho para descobrir quem é e jogo no lugar de quem é lá na outra equação. Então, nós vamos começar por aqui, por esta equação de baixo. Beleza? Por esta equação de baixo. Para descobrir quem é o que está no quadrado ali de x3 até xn, quem é esta soma? Ela é 26 que multiplica tudo isso aqui, né? Então, eu sei que x3 mais x4 mais até xn é 26 que multiplica n menos 2. Então, onde tiver na equação de cima, x3 mais x4 mais até xn, que é a idade dos demais somadas, a soma das idades dos demais, tirando os dois mais jovens, eu vou ter que colocar 26 que multiplica n vezes 2. Tá certo? Então, eu vou ter o que na equação de cima? 20, certo? Que é o lado esquerdo, é igual a 10 mais 12, que dá 22, mais, o que é x3 mais x4? É 26n. Eu já vou distribuir ele aqui, tá? Para já fazer esta conta. Vai ficar 26n menos, quanto que é 26 vezes 2? 52. 2 e 6, 12, 2, 4 e 1, 5. Tudo isso dividido por quem? Eu estou substituindo lá de cima, por n. Agora, eu vou continuar esta conta multiplicando em cruz e etc. Tá certo? Multiplicando em cruz e etc. Eu vou ter 20n. 20n é igual a 22 menos 52. Quanto que é 22 menos 52? Vai fazer essa conta?
eu ganhei 22 e perdi 52, eu estou perdendo 30, né? Então aqui é menos 30 mais 26N. Tá? O 20N eu já passei. Tá? Agora, obviamente, eu tenho que passar este cara para lá e este menos 30 para cá. Portanto, eu vou ter que 30 é igual a 26N menos 20N. 26N menos 20N dá quanto? 26 menos 20, 6. 6N é igual a 30. Portanto, o número de pessoas é igual a 30 dividido por 6, que é igual a 5. O que você achou desse exercício? Eu descobri que o N, o número de pessoas, é igual a 5. É um jeito que envolve duas equações. Isso também, às vezes, eles trabalham com juros simples envolvendo esse tipo de jeito de trabalhar. Trabalhando com duas equações. Tem um juros 1 e o juros 2. E você relaciona o juros 1 com o juros 2 através de algum número e aí você chega num resultado. Agora vem um cálculo de média ponderada. Média ponderada também nós vimos em vídeos anteriores, que é nota vezes peso, mais nota vezes peso, mais nota vezes peso, dividido pela soma dos pesos. Tá certo? Então vamos lá. Qual é a nota vezes peso, nota vezes peso, quanto que dá? Esta primeira nota vezes esse peso, 7 vezes 1, não vou escrever 7 vezes 1, já vou escrever 7. Quanto que é 6,5 vezes 2? Isso é fácil de fazer a conta, né? 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, 1, 13. 6,5, R$ 6,50 vezes 2 dá R$13. Então dá 2 vezes 6,5. Nota vezes peso, 2 vezes 6,5, 6,5 vezes 2 dá 13. Mais 4 vezes 9 dá 36. Dividido pela soma dos pesos, eu tenho 1 mais 2 mais 4. Quanto que é a soma dos pesos? 6 e 1, 7. A soma está dando 7. Portanto, o resultado disto é 20, que é esse, mais 36, que dá 56, dividido por 7. 7 vezes 8, 56, né? Então aqui é 8, ou 8,0. E a resposta é a letra E. 8 é a média ponderada. A média aritmética é somar os números e dividir pela quantidade de números. Então, a média aritmética nesse exercício, se ele tivesse pedido, seria 7 mais 6,5 mais 9, dividido tudo isso por 3. Tudo bem? Você fazendo essa continha, você chegaria na média aritmética. Mas a média ponderada dá 8, nesse exercício aqui. Bom, pessoal, nós chegamos ao fim da aula. Faça um resumo desta aula. Anote os pontos que você julgar importantes. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais!